Então, vamos dar continuidade à nossa série de pregações. Nós estamos com esse título anual falando sobre igreja, é uma família que cura. E durante esses primeiros meses a gente tem trabalhado algumas áreas importantes que fazem parte tanto da nossa família nuclear, quanto da nossa família como igreja, a nossa responsabilidade que nós temos como corpo, como igreja. Lá em janeiro nós falamos sobre o perdão, nós falamos sobre pregações que nos desafiavam em relação à área do perdão. A necessidade do perdão, o perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que nós precisamos também entregar, que precisamos dar para as pessoas, Então o perdão é uma área essencial para a nossa vida cristã e para o nosso relacionamento com Deus. No mês passado nós falamos sobre conflitos, Então nós temos conflitos, nós temos desafios no nosso convívio juntos. E nós fomos desafiados nessa área, Então no mês passado, durante as pregações, nós falamos sobre o conflito, os desafios, como lidar com eles, como crescer neles, para que nós possamos crescer em unidade, em amor e manter aquilo que é mais essencial, a nossa fé. E hoje nós vamos começar o terceiro bloco de pregações, falando sobre a área das finanças, a área talvez onde muitos de nós temos dificuldade, pensamos muito, nos preocupamos demais, Então nós vamos falar um pouco sobre a questão das finanças, da nossa necessidade de confiança em Deus, das nossas ofertas. Então nós vamos falar sobre isso durante esse mês de março. E o título da pregação de hoje é Deus é quem supre todas as necessidades. Então é isso que nós vamos falar. E não tem um texto falando sobre expectativa, ansiedade, dúvidas, quando a gente fala sobre esse texto de Mateus capítulo 6. Que texto incrível! Porque por mais que seja uma história de 2000 anos atrás, que atual, Eu me coloco exatamente ali como um ouvinte, ouvindo Jesus falando aquelas palavras como se fosse a primeira vez. Aquelas pessoas que estavam lá ouvindo Jesus, aquelas preocupações que ela tem, são as mesmas preocupações que eu tenho. 2000 anos depois parece que a coisa não mudou muito, Então aquela preocupação, aquela ansiedade, aquela dúvida em relação, meu Deus, o que vai acontecer? Olha só, são as mesmas coisas que permeiam o meu coração e eu imagino que muitas dessas coisas também passam no seu coração. Então, nós vivemos tempos de incerteza financeira. A gente ouve o tempo todo, crise, finança, dólar disparado, e não sei o quê, e o preço daquilo subiu, e o preço daquilo não... Aí a pergunta que eu estava meditando, estudando essa, mas espera aí, se a gente está vivendo um tempo de incerteza, qual foi o tempo de certeza? Qual foi o momento em que estava tudo bem, estava tudo na paz, em que não tinha nada acontecendo no mundo? Sabe qual é a resposta que eu encontrei? Nunca. Isso nunca aconteceu. Então o mundo sempre foi um lugar de incerteza. Mas a questão é que mesmo diante dessas incertezas, mesmo diante desse cenário que muitas vezes não parece bom, não parece agradável aos olhos humanos, é possível eu e você encontrarmos paz em Cristo, independente do que esteja acontecendo. É possível eu e você termos as nossas necessidades supridas se a gente colocar a nossa confiança em Deus. É sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando sobre tempos ou tempos. O texto está falando sobre confiança. O texto está falando aonde nós vamos depositar a nossa confiança. Porque se eu e você, a gente for colocar a nossa confiança nas coisas desse mundo, financeiras, na economia, na política, a gente vai se frustrar. De novo. A gente vai se frustrar. Mas se eu e você colocarmos a nossa confiança em Deus, se a gente fizer o que Jesus está dizendo aqui, buscar o reino em primeiro lugar, você pode ter certeza que isso é uma promessa. Aquilo que você precisa não vai faltar. Aquilo que você precisa não vai faltar. Essa é a promessa que a gente encontra nesse texto. E essa é uma promessa que você pode se agarrar, que você pode se abraçar nisso, que você pode se debruçar nisso. Então Deus, nesse momento, está nos chamando para um relacionamento de confiança. Deus está nos chamando para confiarmos nele. Deus está nos chamando para dependermos menos das nossas forças e mais daquilo que Ele é. Ele é o Rei do Universo, Ele é o Criador de tudo, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então é esse Deus que você adora, é esse Deus que você serve, é esse Deus que você confessou um dia. E é esse Deus que está nos chamando, nos convocando para ter um relacionamento de confiança também nessa área. Então, a provisão de Deus muitas vezes não é do jeito que a gente espera, mas lembre-se, é aquilo que eu e você precisamos, sempre.
primeiro ponto que eu quero desenvolver nesse texto, nessa passagem, e que deixa muito claro para nós, o primeiro ponto é, aqui existe uma promessa de provisão de Deus. Aqui existe uma promessa, né? Então a Bíblia está repleta de promessas. Infelizmente as pessoas às vezes interpretam errado porque pegam essas promessas e aplicam errado, né? Então, isso daqui não é teologia da prosperidade. Deus não está dizendo assim, me dê tudo que você tem, tudo que você quiser, dos mais íntimos do seu coração, isso vai ser dado para você. Isso não existe. Não é isso que Deus está prometendo. Mas existe uma promessa aqui de cuidado, existe uma promessa aqui de amor, existe uma promessa de um pai que cuida dos seus filhos, né? Então, nessa promessa que Jesus está falando para aqueles judeus que estavam preocupados, e ele fala ao nosso coração, ele está dizendo, não se preocupem. Deus está falando para você, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, não se preocupe. Ele diz, são os pagãos que correm atrás disso. São as outras pessoas que não têm fé, que não entendem. O vosso Pai Celestial, o Deus que você serve, sabe do que você precisa. Ele sabe exatamente do que você precisa. E aí ele faz o desafio, busque o reino em primeiro lugar, busque o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam, que eram a preocupação que eles tinham, em relação ao que comer, ao que beber, ao que vestir, né? Então, essas coisas, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vão ser acrescentadas a você. Essas coisas vão ser dadas. Deus vai suprir a sua necessidade. E aí eu fiquei pensando, tá bom, então o desafio é confiar em Deus e buscar o reino em primeiro lugar. O que é buscar o reino em primeiro lugar? O que é buscar o reino em primeiro lugar? Então, buscar o reino em primeiro lugar, primeiro, é buscar o meu relacionamento com Ele em primeiro lugar. Porque, às vezes, na ânsia de querer correr com as nossas próprias forças atrás daquilo que a gente acha que precisa, a gente deixa Deus de lado. A gente vai deixando Deus de lado. A gente sempre deixa para orar depois, para ler a Bíblia depois, né? A gente sempre acha, às vezes, uma desculpa para não ir no culto, ou para não participar de alguma reunião. A gente vai deixando as coisas de lado, porque a gente acha, meu tempo é curto, eu preciso correr atrás, porque senão não vai acontecer. Não é isso que Deus está mostrando para nós, né? Deus está mostrando que a gente precisa buscar Ele em primeiro lugar. Só que o reino de Deus, que nós fazemos parte, também é a igreja, né? Isso foi revelado através da Escritura. Esse reino que estava oculto e que foi revelado é a igreja, ou seja, nós, né? Então olha só que ponto interessante. Nós estamos falando sobre igreja, que é uma família que cura. Nós estamos falando da responsabilidade que nós temos no cuidado um para com o outro, como família, não é verdade? Então a ideia é, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, através da igreja você pode ter as suas necessidades supridas. E essa é uma responsabilidade que Deus entregou para nós. Então, nós temos sim responsabilidade de cuidado um com o outro. A sua necessidade é a minha necessidade também. Aquilo que você precisa, a igreja precisa ser um braço para te ajudar, né? Então a ideia é que quando nós estamos juntos em união, quando estamos juntos em comunhão, quando estamos buscando o reino em primeiro lugar, nós temos o dever de cuidar uns dos outros. E essa igreja tem feito isso muito bem feito, graças a Deus. Mas a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode crescer junto nisso, né? Então, um dos grandes ministérios que nós temos na igreja é o amor fraternal, o ministério do amor fraternal, que estende esse braço. Quando o irmão precisa, ele diz, eu preciso de ajuda, eu preciso dessa área aqui de socorro, e sempre tem irmãos dispostos. São ofertas que vocês acabaram de fazer, que são usadas para isso. São ofertas que são depositadas aqui, que são usadas para cuidar uns dos outros, né? Mas tem muitas vezes em que a necessidade bate na sua porta. O irmão busca ajuda de você. Ou você descobre algo, ou você, através, né, do seu relacionamento com seus irmãos aqui, você descobre de alguém que está precisando de alguma coisa. Então Deus está colocando essa demanda nas suas mãos também. Então nós temos um compromisso de cuidado um com o outro. E se você busca o reino em primeiro lugar e eu busco o reino em primeiro lugar, é inadmissível que no nosso meio existam pessoas que passam necessidades dentro daquilo que Deus está propondo para nós. Porque se o corpo de Cristo, se a igreja representa Cristo, quando o irmão faz o bem para o outro, não é Cristo fazendo o bem a todos nós? Então, quando um faz um bem ao outro, é a mão de Cristo que está sendo estendida.
Quando Jesus fala lá em Mateus, em outro trecho, né, a respeito do julgamento, e ele mostrando como vai ser, ele vai dizer, olha, quando você deixou de fazer para aquele irmão, você deixou de fazer para mim. Quando você fez algo para aquele irmão, você estava fazendo para mim. E não é exatamente isso que a gente vê aqui, então? Então, nós somos a mão de Cristo que estende na necessidade do irmão. E isso exige muito de nós, porque faz com que a gente precise sair da nossa bolha. A gente precisa levantar a cabeça. A gente não pode passar o culto inteiro somente com a cabeça para baixo na nossa Bíblia ou no nosso celular. A gente vai precisar levantar o queixo, olhar para os lados. A gente vai precisar se relacionar uns com os outros. A gente vai precisar entender a história do outro. A gente vai precisar entender a vida do outro. Né? Não é para fazer fofoca, não é para entender a necessidade dele. Aonde eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Como é que Cristo, através da minha vida, pode estender a mão para você? Então, esse é o desafio, é esse o convite que Cristo está fazendo para nós. Se aqueles judeus entendessem isso, se eles entenderam isso, pode ter certeza que no meio deles, muitas das necessidades foram supridas. Um exemplo clássico disso é a multiplicação dos pães e peixes. Todo mundo preocupado, todo mundo com fome, mas ninguém agiu, né? E aí, o que a gente vai fazer? Mas quando alguém decidiu dar o primeiro passo e dizer, aquele jovem, né, que levou a Jesus o que ele tinha, Jesus, eu tenho isso, o que você pode fazer com isso que eu tenho? O que Jesus fez? Ele multiplicou o pão, e aí naquela tarde todo mundo comeu. Todo mundo teve a sua necessidade física suprida, porque alguém decidiu ser um braço, ser a mão, né, para que Cristo fizesse algo. E o convite de Cristo para mim e para você essa manhã é esse, né? A gente vai falar durante o mês sobre várias pregações em relação à oferta. E dinheiro mexe com a nossa cabeça. Dinheiro mexe com a família. Dinheiro destrói famílias, casamentos. Isso é extremamente perigoso, né? Por isso que nas EBDs a gente também está falando sobre finanças. Se você não assistiu a EBD, se esforce para vir mais cedo. Assista essas EBDs que estão sendo fantásticas para falar sobre organização financeira, que é um primeiro passo, né? Mas, lembre-se, né? A gente se organiza financeiramente. Deus nos abençoa para quê? Para a gente acumular tudo para si, como aquele louco da parábola, né? O rico louco que Jesus conta a parábola, que já era rico e que Deus abençoou e em vez de ele usar aquilo que ele tinha para as pessoas, ele acumulava para ele e ele não usou para servir ninguém. Sabe como é que Jesus chamou ele? De louco. Ele foi colocado na Bíblia como louco, porque ele tinha muito. Mas o muito sem ter com quem dividir, sem ter com quem servir, não serve de nada. Então isso faz a gente pensar as orações que nós fazemos. Isso faz a gente pensar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente pensa, eu tenho pouco, não posso fazer nada. Mas às vezes para o irmão do seu lado é o suficiente, é o que ele está precisando para aquele momento. Então não se acanhe, não ache que você tem pouco, não ache que você pode fazer pouco, porque você não pode. Aquilo que você faz é muito se é para o reino de Deus. Então nós temos uma responsabilidade com as nossas famílias, né, e a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Eu vou dar mais alguns exemplos que a gente pode se ajudar, por exemplo, cuidando uns dos outros, né? Eu acabei de falar do exemplo de um aconselhamento financeiro, que é exatamente isso que estão fazendo aqui na EBD de manhã. Então, o que é essas EBDs sendo feitas? São irmãos que estão aconselhando de maneira prática a você ser sábio na sua administração financeira. Mas você também pode ajudar um irmão. Você sabe de um irmão que está precisando de emprego? Rapaz, nós somos aqui quase 200 pessoas que devem conhecer mais 1.500 pessoas nessa cidade, que devem conhecer mais um monte de gente. Então, se da nossa união partir toda essa predisposição em ajudar, ninguém aqui vai ficar necessitado. Ninguém vai passar necessidade. Está precisando de um emprego? Então, comunique a igreja. Coloca no caderno de oração. Vamos começar a orar sobre isso. Vamos começar a ajudar você nessa área também. Está precisando fazer um curso, uma capacitação? Tem irmãos aqui que eu tenho certeza que tem prazer em te ajudar. E o que é isso? É Deus suprindo a sua necessidade, né? Então, pense sobre isso. Quando nós oramos na Bíblia, só para que você possa entender mais profundamente esse papel de intermediador que Deus nos usa no cuidado uns dos outros, nós temos inúmeras histórias de provisões financeiras, de Deus estendendo o braço, mas usando um servo para chegar até lá.
para que você possa entender que é exatamente isso que ele quer fazer conosco. No Velho Testamento, por exemplo, nós temos a história do povo de Israel, quando sai do deserto, quando sai do Egito, né? E aí Moisés liberta eles, e aí eles começam a reclamar, depois de um tempo ali no deserto, dizendo para Moisés, não temos comida, Moisés, e agora? Você nos trouxe para cá para morrer de fome? E eles começam a murmurar, e Deus, através de Moisés, vai fazer com que tenha o maná, para que eles possam ter todas as suas necessidades supridas. E o texto de Êxodo, para que você depois possa ler em Êxodo 16, diz que eles tiveram maná por 40 anos. Por 40 anos Deus supriu a necessidade deles. E Deus usou Moisés para fazer isso. Moisés, que estava sendo esse intermediador dessa lei, para poder guiar a nação de Israel. E através de Moisés, Deus estendeu o braço àquela nação e supriu aquela necessidade que eles tinham. Um outro texto, lá em 1 Reis, que é uma história também que a gente ouve bastante, às vezes, na oferta, é a história da viúva de Sarepta. Lembra dela? Então, que estava passando uma necessidade, né, durante uma grande seca, só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e Deus vai usar a vida do profeta Elias para atingir essa mulher com seu filho. E através do profeta Elias, Deus vai estender a mão para essa mulher e vai multiplicar aqueles recursos que ela tinha de tal maneira de que tudo que ela precisou, eles tiveram. Para mostrar que ele pode usar qualquer meio para poder nos sustentar. Né? E eu tenho certeza que se você parar e olhar para a sua vida e fizer uma análise e começar a ver os momentos de dificuldade, você vai conseguir enxergar a mão de Deus. Seja na vida de um irmão que te ajudou, ou numa indicação, ou numa ajuda de um emprego, né? Ou algum serviço, você vai enxergar. Há poucos anos atrás, e isso está na memória ainda de todo mundo, nós passamos uma pandemia. Você tem noção disso? E às vezes a gente acha, né, tá com normalidade, a gente passou uma pandemia, né, crise e tal, e você ligava o jornal e era só caos, né? E estamos aqui. E passou, a pandemia passou, a igreja continuou. E estamos aqui, firmes. Pelos nossos méritos? Claro que não, né? Pela graça e misericórdia de Cristo. É isso que ele faz, é isso que ele continua fazendo, é isso que ele vai fazer para sempre enquanto estivermos aqui. Então, se você estiver disposto a buscar o reino em primeiro lugar, levante a cabeça, olhe para o lado, olhe para o outro, né? Olhe os irmãos. Vamos nos esforçar para nos conhecer mais e melhor. Vamos nos esforçar para poder ter tempo uns com os outros, seja na reunião das igrejas, que a igreja organiza, ou seja convidando alguém para ir na sua casa. Né? Às vezes você sabe de um irmão que está passando por um mês difícil, e você pode convidar ele para almoçar na sua casa. Você já vai fazer uma grande ajuda para isso. E se cada um de nós fizer um pouco, pode ter certeza, nada vai faltar no nosso meio. Nada vai faltar. A gente vai ter problemas? Com certeza. Quem não tem? Ainda vai ter um problema financeiro ou outro? Pode ser que ainda tenha uma conta ou outra? Com certeza. Mas a promessa é, aquilo que você precisa não vai faltar. Porque Deus vai suprir as suas necessidades. Aquilo que você precisa não vai faltar. Essa é a promessa. Se agarre nisso. Mas acima de tudo, eu quero concluir com talvez a maior necessidade que nós temos. Eu quero que você abra lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou reler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu irmão, a maior necessidade... Eu falei de algumas necessidades físicas aqui, né? E que fazem a gente entender na prática o nosso compromisso com Deus e a nossa responsabilidade um com o outro. Mas a nossa maior necessidade que nós temos foi suprida na cruz do Calvário. A maior necessidade que eu e você temos, que foi a necessidade de perdão, ele supriu. E aquilo foi o melhor.
Aquilo foi o melhor que Deus fez por nós. Isso foi falado aqui na ceia e já foi falado em outros momentos. A necessidade de sermos perdoados. Porque sem esse perdão nós estaríamos perdidos, completamente perdidos, condenados dentro dos nossos próprios pecados. Se a maior necessidade que nós temos, que é de perdão, Deus fez o melhor, que foi enviar Jesus, as outras necessidades que nós temos se tornam pequenas. E essas necessidades, Ele também prometeu cuidar. Então se apegue nisso. O Deus que criou o universo morreu por você, para poder te dar vida eterna, para poder superar o maior problema do mundo, que é o pecado, e tirar da frente isso, para que a gente pudesse nos relacionar com Ele. E diante disso, nós temos aqui a igreja, o corpo de Cristo. Isso só é possível, essa comunidade, a igreja de Cristo, ela só existe porque um dia Ele morreu por nós. Porque um dia Ele sangrou por nós. Então se apegue a essas promessas. Porque é essa família que nós temos, que é Cristo na terra, né? É daqui que nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Então pense sobre isso, medite sobre isso. E o convite e o desafio para essa semana é esse. Descubra algum irmão que está passando algum desafio ou que tem alguma necessidade. Atenda a necessidade. Atenda a essa necessidade. Se você puder, atenda. De alguma maneira, Deus vai te dar condições de suprir a necessidade do irmão. Nem que seja um pouco, faça o pouco. E você vai ver essa corrente crescendo dentro do nosso mundo. Amém?